Tenho recebido bastante perguntas relacionadas a ciclos de esteroides anabolizantes. Não sei o que é que está acontecendo especificamente, que as pessoas estão querendo, buscando saber mais sobre isso, mas a gente vai trocar uma ideia se ciclo realmente é uma coisa que é uma ilusão, que você deve fazer ou não deve fazer. Na verdade, se você deve ou não fazer, já tem vídeo aqui no canal, expondo minha opinião sobre isso. Se você tiver interesse, eu vou deixar um card aqui em cima e vamos junto. Então, galera, se você não me conhece, Tega de Nascimento aqui. No vídeo de hoje vai trocar uma ideia sobre ciclos. As pessoas têm me perguntado um bocado, principalmente no Instagram, sobre isso. E aí eu não sou nenhum especialista especificamente em ciclos de esteroide anabolizantes, nunca fiz uso dessa estratégia, nunca fiz uso, eu ia falar um palavrão aqui, mas nunca fiz o uso, mas aí a gente realmente pega aquilo que tem de dado científico, realmente que os estudos estão indicando com relação a isso, e a gente vem aqui compartilhar com vocês. Beleza? Aí tem gente aí que é favorável, que é adepto ao uso, que faz o uso e faz o uso de maneira organizada, igual eu já falei para vocês aqui, com orientação de cardiologista, neurologista e médico endocrinologista. E aí que isso daí devia ser o mínimo que as pessoas que estão dispostas a fazer esse tipo de coisa deveriam estar utilizando. E a turma diz, não, só chegou onde chegou por conta disso. E aí eu sou muito menos adepto a esse tipo de coisa. Eu imagino que se não houvesse esteroide anabolizante para ninguém, as pessoas que estariam no pódio, no topo, seriam as mesmas, uma vez que esse tipo de recurso está disponível para todas as pessoas que queiram fazer o uso, beleza? Obviamente, se tiver recurso financeiro para arcar com o custo. Massa. E daí, as pessoas perguntam agora, as perguntas estão mudando. Antes era se deveria ou não, se faz mal, se a pessoa que usa tem dificuldades ou tem problemas realmente, se é cravado que ela vai ter problemas lá na frente. E aí a gente já explicou um bocado sobre isso nos outros vídeos, e no vídeo de hoje a gente vai trazer uma ideia relacionada a outra coisa, que é se ciclo é ilusão, se a pessoa realmente tem o resultado ali, e o resultado não é dela, é como se fosse emprestado, tá? E aí uma coisa que fica aqui é bastante interessante, porque veja, os estudos científicos indicam o quê? Se a pessoa fizer o uso de esteroide anabolizante e esse esteroide for para corrigir uma deficiência que ela tenha de algum hormônio, se for somente para ela chegar no nível que deveria, aqui é a pessoa, o nível que ela deveria, e aqui ela está no nível, isso aqui é o nível que ela está hoje, tá? Vamos dar aqui esse exemplo didático aqui. Se ela, porventura, fizer o uso e fizer o uso de maneira que venha chegar no nível para corrigir aquilo que ela tinha de problema, ou seja, ela estava no nível infrafisiológico, foi para o nível fisiológico, que é o nível que deveria estar aqui. Essa pessoa não vai ter nenhum ganho adicional expressivo sob o ponto de vista de aumento de massa muscular, aumento de disposição, aumento de definição muscular, que a maioria das pessoas usam pensando nesse tipo de estratégia, tá? Ela não vai ter nenhum ganho adicional com isso, porém, ela vai precisar ficar usando de maneira para regular aquele nível fisiológico hormonal dela. Massa? Beleza, pacificado isso aqui. Agora, se ela quiser ter um ganho superior, um ganho exagerado, principalmente de níveis de pessoas que competem, fazem competição de culturismo e afins, ela vai precisar fazer não só uma dose que vai ser fisiológica, ela vai precisar aumentar essa dose de maneira que ela fique suprafisiológica. Se ela ficar somente na dose fisiológica, não vai ser suficiente para aumentar a massa muscular, para ter aquele resultado extra que a pessoa deseja, beleza? Então, se você quer que você tenha um resultado suprafisiológico, além daquilo que é uma coisa que é natural, você precisa fazer essa dosagem suprafisiológica. E aí o que vai acontecer caso você venha a reduzir a quantidade desse hormônio circulante na sua corrente sanguínea? Você tende a voltar para os níveis basais. Que níveis basais são esses? Aquele nível que é fisiológico. E aí tem um outro problema. O outro problema é o seguinte: se você está fazendo doses suprafisiológicas, aqui é o que o seu organismo produz, aqui você tomou para corrigir e aí que você está tomando mais agora. Está tomando uma dosagem maior. Você vai reduzir a capacidade do seu organismo de produzir de maneira endógena, que é aquilo que as suas próprias glândulas produzem em relação a isso. Uma vez que você está tomando uma dose que é fora daquilo
que a sua capacidade fisiológica ia produzir, sua capacidade fisiológica ia produzir aqui. Você está tomando além, você está fazendo com que seu organismo esteja em uma dose suprafisiológica sempre, num período prolongado, melhor dizendo. Isso faz com que seu organismo reduza a sua produção, uma vez que tem disponibilidade circulante ali. Um exemplo para ilustrar aqui, temos o exemplo da diabetes, né? A pessoa, se ela porventura tiver a brilhante ideia de utilizar insulina para aumentar a sua captação de glicose, você tende... Como é que funciona, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Se a corrente sanguínea tem uma quantidade X de glicose, se porventura o seu pâncreas perceber que a glicose está alta, ele vai secretar insulina na corrente sanguínea para que essa glicose que estava circulante vá para dentro da célula. Célula muscular, todas as células do corpo, beleza? Massa, pacificado isso. E aí, se você tem a brilhante ideia de tomar insulina exógena, você vai aplicar insulina a fim de aumentar essa capacidade do seu organismo de captação de glicose. Você vai fazer com que o seu pâncreas produza menos, uma vez que tem uma glicose exógena dentro do seu corpo. E, uma vez feito isso, vai fazer com que seu pâncreas meio que perca a capacidade de produzir. Isso pode ser um problema relacionado ao uso. Repito aqui, se você quiser fazer o uso desse tipo de coisa, não faça sozinho, não invente, não vá na onda de farmacêutico. Por mais que ele entenda, ele não é o ideal, a pessoa ideal que vai fazer o uso mais adequado desse tipo de coisa para você. Tá? Vá em busca de um médico endocrinologista, um médico cardiologista e um neurologista para poder ajudar você, caso seja importante demais isso para você, beleza? Eu acho muito difícil as pessoas sabendo o real problema relacionado ao uso de maneira inadequada, que ela realmente queira fazer esse tipo de coisa. Eu acho muito justo, mas se você é daquelas pessoas que realmente tende a querer fazer de todo jeito, você quer ter aquele resultado estético extremo muito maior do que aquilo que você tem, ou por você tem uma deficiência genética, ou porque você tem uma deficiência de maneira que você não consegue treinar ou descansar da maneira que deve, e porventura quer fazer esse tipo de compensação, não faça de maneira isolada, não faça sozinho, não arrisque sua saúde dessa forma, beleza? E se você quiser também, você é livre, você pode fazer, mas saiba que você está correndo riscos. Na pior das hipóteses, aí você pode vir a óbito num caso grave aí de trombose, por exemplo. Beleza? Isso é uma coisa que precisa que fique claro para você. Massa? Tranquilo? E aí, a pergunta final. Ciclo é ilusão? O shape não é seu, é emprestado? Você pode levar em consideração ambas as coisas, né? Você pode dizer que, para que você se mantenha com aquele padrão estético que você desenvolveu, à mercê do uso de alguma dessas substâncias, você vai ficar refém eternamente de manter essa dose suprafisiológica para que você consiga assegurar esses resultados, tá? Se você parar de fazer o uso, você tende a retornar aos níveis basais, os níveis fisiológicos que seu organismo é capaz de produzir. E se você tomar de maneira prolongada, pode ser que esses níveis basais seus sejam menores, uma vez que durante o período que você estava fazendo uso, seu organismo diminuiu a sua capacidade de produção. Significa dizer que sempre que você fizer o uso, isso vai acontecer? Não. Isso acontece normalmente se você faz um uso durante um período prolongado. Se você faz o uso de maneira prolongada, tende a acontecer esse tipo de coisa. Tá? Você reduzir a capacidade de produção, uma vez que o organismo ele faz um feedback, se retroalimenta a todo momento para manter a homeostase que é basicamente o ponto de equilíbrio que o seu organismo tem, e quando uma coisa está faltando, fisiologicamente, seu organismo desperta, dá um sinal de alguma outra forma para que você produza. Por exemplo, quando você sente fome, seus níveis de glicose estão caindo, e aí seu organismo vai lá e produz um hormônio chamado grelina, que vai estimular a sua capacidade de comer. Uma vez que você come, seu organismo ele recebe esse alimento, e aí seu organismo vai lá e produz um outro hormônio chamado leptina, que faz com que você fique em saciedade, você pare de comer. Pronto, resolveu o problema. Isso é um exemplo claro de feedback, de retroalimentação do nosso organismo.
Beleza? O outro exemplo que eu falei aqui sobre isso foi da parte da diabetes lá. Se a glicose está alta no seu sangue, seu pâncreas vai lá e se libera insulina no seu corpo para que baixe esse nível de glicose. Essa glicose vá para dentro da célula, uma vez que a glicose na corrente sanguínea ela é tóxica, né? A glicotoxicidade. Beleza? Tamo junto. Pronto, o vídeo de hoje foi isso. Se você acha que pode ser importante para alguém, encaminha para essa pessoa aí. Tamo junto, valeu, até a próxima.